Olá, amados irmãos, professores e professoras da nossa Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez estou aqui para gravar mais um vídeo para servir, de subsídio para a aula que vem. Bom dia para todos, a paz do Senhor, que todos, ao chegar esse vídeo, encontrem todos com muita saúde, com muita paz e com a sabedoria de Deus para todos vocês, tá bom? Muito obrigado aí pelo apoio. Vocês, professores, têm uma grande missão, que é estabelecer as bases de uma correta doutrina bíblica para a nossa igreja. Certamente todos os professores da EBD são responsáveis pelo crescimento verdadeiro, crescimento com raiz da nossa igreja Evangélica Ministério Cura da Alma. Vocês fazem parte de um grande e um importante processo no crescimento desta igreja até que Jesus volte. Eu quero que os irmãos entendam que nós somos chamados para cumprir um propósito do qual nós não temos nem ideia, tá certo? Nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa igreja, o tamanho que ela vai alcançar, as famílias que ela vai ajudar a se desenvolver no reino de Deus, o tamanho de todo esse processo, mas nós somos chamados a esse fim. Nós não temos o resultado final, mas nós podemos entender a importância de sermos estas peças colocadas por Deus em seu reino para desenvolver uma grande missão. Certamente nós teremos muitas surpresas lá no céu ao ver que através da nossa vida fomos instrumento de Deus para alcançar seus objetivos. E quem sabe não teremos aí gratas surpresas do nosso galardão no reino de Deus lá na glória, tá bom? Então fica aqui a minha gratidão e pedir que os irmãos vejam essa aula até o final. Queridos, entenda, nós não temos reuniões, ok? Para problema financeiro, para ninguém poder ficar gastando dinheiro de passagem, até também por causa de tempo, tá certo? Você pode ver o seu vídeo num tempo vago na sua casa, sentado, no conforto do seu lar. Então tudo isso é benéfico, tudo isso é positivo. Não deixa passar isso não, tá bom? Assista esse vídeo em nome do Senhor Jesus. Eu sei que talvez você já tenha até a tua aula completinha, mas quem sabe há um processo maior aí, alguma coisa que você possa aproveitar, ok? Então vamos lá, vamos iniciar. Nós estamos aqui, essa próxima aula será na página 8, na letra E, página 8, letra E. Só quero dizer aos amados irmãos que, embora a revista esteja dividida em lições e a gente vai tentar seguir esse padrão, por favor, amados professores, que esse padrão não tire a qualidade da aula, ok? Se você precisar de mais tempo para terminar determinada lição, se você ficar um pouquinho atrasado em determinada aula, porque você acha que aquele ponto é importante de você ressaltar, não deixa por menos, tá bom? Pode atrasar a sua aula, pode a tua turma ficar um pouquinho atrasada, talvez em outra aula você encontre mais facilidade de desenvolver com mais rapidez, talvez a outra aula não tenha pontos tão importantes quanto esta aula, então você vai fazendo essa administração, mas por favor, o objetivo não é cumprir um calendário, ok? O objetivo nosso como professores da escola dominical de nossa igreja não é cumprir um calendário, mas sim cumprir a determinação do nosso maior objetivo, que é levar o conhecimento das escrituras, das doutrinas, levar a esta igreja a um conhecimento profundo e verdadeiro. E se os professores tiverem necessidade para alcançar esse objetivo, tiver de ter um pouco mais de tempo, não hesitem nesse fim, tá bom?
nós não estamos cumprindo o calendário, nós estamos cumprindo uma missão. E a missão é levar o conhecimento de Deus ao coração das pessoas. Então, por favor, professor, seja muito eloquente, seja muito verdadeiro, seja muito honesto e seja muito sincero nas suas aulas e dê o seu melhor para o cumprimento da sua missão, assim como é para a minha missão também. Porque nós vamos estudar agora sobre os relacionamentos. O que nós estamos estudando? Que é a relevância, né, a importância do Sermão do Monte no nosso contexto atual, tá bom? Nós estamos trazendo para o nosso dia a dia a importância do Sermão do Monte. E nós já podemos ver que a importância do Sermão do Monte para o contexto atual, ele se caracteriza porque o Sermão do Monte ele revela o caráter do cristão, ele também revela a influência do cristão, né, no meio onde ele vive, no cotidiano da sua vida. Ele revela também a piedade do cristão. O Sermão do Monte revela o quanto o cristão tem que ser piedoso e revela a ambição, né? Qual é o objetivo, qual é a ambição do cristão. E agora nós vamos ver uma outra importância relativa a relevância do sermão no contexto atual, do Sermão do Monte, no contexto que vivemos, é a letra E, que essa importância do Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte revela os relacionamentos do cristão. E aí você vai pegar aí na sua revista, porque temos que ler com nossos alunos Mateus capítulo 7, do verso 1 ao 20, mas você vai ver que essa lição, né, nesse parágrafo, nesse ponto da letra E, você vai ver que ela está bem dividida. Então, você pode começar lendo a revista e quando chegar o momento de ler os textos, você já começou a dar algumas explicações relacionadas a isso. Então, é o que eu vou fazer. Se você tiver alguma dúvida na montagem dessa lição, está aqui bem montadinho, já na revista, você não precisa ter outra montagem, você não precisa fazer diferente. E é o que eu vou fazer aqui, tá bom? Eu vou ler e é o que deveria fazer, o que eu faria com os meus alunos. Os cristãos estão presos a uma complexa teia de relacionamentos. Os cristãos estão presos a uma complexa teia de relacionamentos. E é uma verdade, ok? Todos eles partindo do nosso relacionamento com Cristo. Entenda bem isso. Todo o relacionamento que temos periférico, seja com os nossos amigos, seja com a nossa família, seja com os nossos parentes, né? Seja com os nossos irmãos em Cristo, seja no trabalho, seja na faculdade, seja aonde for, nós, como cristãos, nós temos uma complexa teia nesses relacionamentos que estão ao nosso redor, que são periféricos da nossa vida, mas eles partem de um relacionamento central, ou seja, o relacionamento com Cristo. Significa dizer, irmãos, que todo o nosso relacionamento de vida, do nosso cotidiano, ele precisa estar estabelecido em função do nosso relacionamento com Jesus. Em outras palavras, é muitíssimo importante que o nosso relacionamento com Jesus seja um relacionamento fiel e verdadeiro, porque é a partir do que Jesus fará conosco, é a partir do resultado do nosso relacionamento com Cristo, é que vamos desenvolver os demais relacionamentos. Em outras palavras, se o meu relacionamento com Jesus e sua palavra estiver danificado, estiver pendente, vai afetar
toda a minha relação periférica, seja com os meus filhos, seja com a minha família, seja com o meu trabalho, seja com a minha faculdade, seja aonde eu estiver. Se o meu relacionamento com Cristo não vai bem, todos os meus relacionamentos que estão em volta também irão de mal a pior. Nós precisamos fazer com que os nossos irmãos, os nossos alunos entendam que o relacionamento com Cristo é a base principal, é a referência principal, é o eixo de ligação entre tudo mais. Então é extremamente importante nós levarmos aos nossos alunos essa consciência de que a nossa intimidade com Deus, a nossa intimidade com o Espírito Santo, a nossa intimidade com o conhecimento da palavra, a nossa intimidade com Cristo, porque estamos em Cristo, e é por isso que o apóstolo Paulo vai falar, se eu não me engano, está lá em Atos, no capítulo 17. Você pode usar esse texto na sua aula, porque é muito importante, é muito interessante esse texto. Se eu não me engano, deixa eu só achar aqui, ele deve estar em Atos capítulo 17. É isso mesmo, Atos capítulo 17, no verso 28, quando o apóstolo Paulo vai discursar no Areópago, junto com os filósofos, ele vai falar sobre o Deus desconhecido e vai falar para uma nata de pessoas muito inteligentes, muito capazes de compreender as coisas. O apóstolo Paulo não vai, de forma nenhuma, bater de frente com eles, mas o apóstolo Paulo vai subir o nível da compreensão que eles têm dessas coisas divinas, e ele falando com eles sobre essas coisas, que ele vai explicar sobre o Deus desconhecido, ele vai falar sobre Jesus, ele dá uma palavra da qual nós precisamos entender que essa palavra é a essência da vida do discípulo de Cristo. Ele vai dizer lá no capítulo 17 de Atos, abre lá, Atos 17, capítulo 17, verso 28, ele vai falar sobre Cristo e vai dizer assim, olha, porque nele, em Cristo, está em Cristo, dentro de Cristo, né? Envolto por Cristo. Nele vivemos, nele nos movemos, temos as nossas ações, as nossas atividades, nos movemos em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas ações. Nele nos movemos e nele existimos. Existimos como ser e tudo que está em volta está nele. O apóstolo Paulo traz essa palavra de forma muito profunda. É como se nós fôssemos um peixe e a água que está no aquário fosse o próprio Jesus. Não podemos sair da água se formos tirados da água, se não estivermos inseridos na água e nos movendo nessa água, vivendo nessa água e existindo nessa água, nós morreremos. E com a nossa morte morre todo o nosso relacionamento com os demais, seja na área que for. Então, é muito interessante essa visão quando ele fala sobre isso, porque nele, em Jesus, vivemos, em Jesus nos movemos e em Jesus existimos. Estar em Cristo, essa visão é muito interessante, é como se, uma outra analogia muito legal, é a mulher grávida. Jesus seria essa mulher grávida e nós estamos dentro dele, né? É como o feto vivendo dentro da placenta. Esse feto que está se formando, ele não pode sair desse útero, ele não pode ficar à parte, porque é dali que ele recebe o alimento, ele vive ali, ele existe ali, ele se move ali dentro. Então, essa visão é muito interessante, porque é como se fosse nós estivéssemos dentro de uma placenta, e Jesus é tudo que está em volta.
Nele existimos, nele vivemos e nele nos movemos. Se nós sairmos desse ambiente, morremos nós e todo o nosso relacionamento ele é afetado de forma negativa e a morte é certa para tudo isso. Então, temos que ter essa consciência e levar essa consciência aos nossos irmãos em Cristo Jesus. A nossa aula deve ser nesse sentido, porque é muito mais do que nós imaginamos. Estar em Cristo é muito mais do que nós imaginamos. É viver em Cristo, é mover-se em Cristo, é existir em Cristo. Então, a nossa intimidade com Jesus, a nossa intimidade com o Espírito Santo, que é o próprio Cristo na sua natureza espiritual, nosso envolvimento com a palavra, que é o Logos de Deus, que é o próprio Cristo na palavra, o nosso envolvimento com Deus Pai, que é o próprio Cristo Filho. Irmãos, é um negócio tão assim importante, tão profundo, que todo o nosso relacionamento com a palavra, com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, tudo é muito profundo e deve ser muito vivido nessa profundidade, numa intimidade verdadeira, numa intimidade sólida. Não é algo que a gente possa aparentar exteriormente, viver de aparência só porque alguém está nos vendo, ou só porque temos cargos, ou só porque somos professores ou pastores. Isso não tem nenhum valor nesse sentido, irmãos. Porque se nós não estivermos em Cristo, nos movendo nele, vivendo nele, existindo nele, estamos completamente perdidos e fora do propósito de Deus para as nossas vidas. Então, todo o nosso relacionamento é a partir dessa visão de estar em Cristo. Eu preciso que você faça, que os seus alunos entendam essa necessidade dessa intimidade com Deus de uma forma profunda e verdadeira. Eles precisam gastar tempo na leitura, na oração e principalmente na meditação. Viver em Cristo, nessa esfera, é uma meditação nessa dimensão que abrange tudo isso. Então, eu preciso que você passe para os seus alunos que não é só vir à igreja, não é só vir dar os dízimos, não é só vir aqui cumprir um ritual, não é só aqui vir dar um glória a Deus, um aleluia, bater os pezinhos e ficar aí cantando qualquer coisa. Irmãos, é muito mais do que isso. A nossa adoração a Deus deve ser em Cristo, no envolvimento profundo do Espírito de Deus, a fim de que as nossas palavras sejam verdadeiras, a fim de que o que cantamos a Deus seja verdadeiro do fundo da alma. Tem muita gente adorando a Deus completamente superficial, até as músicas que ele canta, né, que ele entrega-se a Deus, na verdade é tudo uma grande mentira, né? Porque dele, por ele são todas as coisas, mas que todas as coisas é essa? Eu tenho reservas nesse sentido, né? A gente pensar que tudo é de Deus, eu me entrego a Deus, eu abro mão de tudo por Deus. Será que isso é uma verdade? Será que aqueles cânticos lindos que nós cantamos, ele expressa essa existência em Cristo? Ou tudo não passa de uma grande mentira? Então, essa perspectiva dessa profundidade é que precisa ser passado para os alunos a partir da nossa própria experiência com Cristo. Então, por isso digo, irmão, irmã, professor da escola dominical, a nossa entrega nesse processo, o nosso mergulhar em tudo isso é a partir de nós. Se você não tem essa experiência, né, essa vida em Cristo, essa vida se movendo em Cristo, existindo em Cristo, vivendo em Cristo, nessa dimensão profunda e verdadeira de uma intimidade sincera, de uma busca incessante, de uma fome e sede de estar com Deus, nessa intimidade, nessa
profundidade de uma íntima comunhão com Deus, como é que você vai poder passar isso para os seus alunos? Porque isso não é palpável, isso é abstrato. Isso vem da experiência abstrata, isso é empírico. Isso tem que vir da sua experiência própria com Deus. É por isso que você precisa entender que é muito mais do que dar uma aula. Você precisa estar inserido nesse processo, tá bom? Então vamos lá, continuando. Quando nos relacionamos devidamente com Cristo, né, com Ele, com Deus, com o seu Espírito, os nossos demais relacionamentos são todos eles afetados. Isso é uma realidade. Do contrário, também é verdadeiro. Se nós não temos um bom relacionamento com Deus, com a sua palavra, com o Espírito Santo, com Cristo, também os nossos relacionamentos, os relacionamentos são afetados de forma negativa, ok? Novos relacionamentos surgem a partir de uma comunhão profunda com tudo isso. Novos relacionamentos surgem e os antigos se modificam. Assim, não devemos julgar o nosso irmão, mas servi-lo, porque se nós vivemos nessa esfera de nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, se estamos dentro desse aquário, se estamos envolvidos por essa água maravilhosa, por esse espírito maravilhoso, estamos envolvidos em tudo isso nessa dimensão, então, de fato, irmãos, nós vamos servir, porque porque, como diz Cristo, né? De dentro de nós sairá fonte de águas vivas que levarão vida, que levarão satisfação, que levarão salvação para as pessoas, ainda que nem precisamos abrir a nossa boca, a essência exalará nessa comunhão. Irmãos, é algo poderosíssimo que nós precisamos atingir a partir de nós, tá bom? A partir de nós. Então, Mateus capítulo 7, aí você vai poder ler com os seus alunos, chegando nesse ponto. Mateus capítulo 7, a partir do verso 1, do verso 1 ao verso 5. Porque ele vai dizer, né? Não julgueis para que não sejais julgado, porque com o juízo com que julgar os outros, você também será julgado. E com a medida com que tiverdes medido, também vos medirão a vós. Entenda a profundidade do que Jesus está dizendo no Sermão do Monte. Porque nós precisamos, a partir de nós, como é que eu vou julgar alguém se eu estou na mesma situação? É por isso que ele vai dizer que bem-aventurado aqueles que são miseráveis de espírito, os que têm essa consciência da miserabilidade e da completa, total dependência da graça de Deus, sem a qual nós não podemos viver. Sem a graça de Deus, sem a misericórdia do Senhor sobre nós, é como se nós fôssemos esse peixe tirado da água, saiu dessa esfera de em Cristo e vamos morrer com uma morte muito trágica, tudo bem? Então é isso. Não julgueis para não ser julgado. Verso 3. E por que reparas tu no algueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu próprio olho? Olha que interessante, muitas vezes a gente faz isso, julga os outros sem misericórdia, irmão. Creia nisso. Se eu sou falho, você também é falho, nós erramos demais. Nós somos invejosos, nós somos soberbos, nós somos arrogantes. A nossa humildade é falsa, às vezes, não é porque nós temos dinheiro ou não, não é isso não. Tem muito pobre metido a besta. Então, é muito mais do que isso. E às vezes nós julgamos sem misericórdia, querido. Se Deus não usasse de misericórdia comigo, nas minhas ações, nos meus pensamentos, naquilo que eu desejo às vezes, irmão, eu sou tão ruim como qualquer outro e eu tenho certeza que você também é. Nós desejamos o mal, dependendo da situação, nós queremos matar a pessoa, nós queremos nos vingar com a nossa própria mão, nós queremos fazer a coisa explodir, porque nós temos essa
coisa dentro de nós tão ruim dessa natureza pecaminosa. Mas Deus nos ama de profundo amor, que usa de misericórdia. Ele não nos julga de acordo com o que somos de verdade, porque, irmão, já foi falado, e o pastor Gilberto fala muito isso aqui, nós não somos aquilo que pensamos que somos, nem somos aquilo que as pessoas pensam que nós somos. Deus conhece quem somos, e de fato, irmão, se Deus nos julgasse segundo o que às vezes nós julgamos as pessoas, querido, quantos erros a gente comete no dia a dia e quantas vezes nós pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Mas quando nós olhamos para o nosso irmão, nós queremos julgá-lo e condená-lo e sentenciá-lo sem nenhuma misericórdia. Percebe porque Jesus está dizendo isso, está ensinando isso no Sermão do Monte? Olha a profundidade, olha o valor desse ensino. Então ele vai dizer, né? Ou como dirás a teu irmão, verso 4, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Quantas vezes nós queremos aconselhar os outros de coisas que nós fazemos? Quanta hipocrisia, querido, quanta hipocrisia da nossa parte. Nós queremos ensinar as pessoas aquilo que nós fazemos de errado. Querido, é um negócio impressionante, mas é de fato assim. Às vezes nós queremos, querido, eu tenho uma palavra, eu tenho um livro que eu li que vai dizer assim, se os nossos pensamentos deixassem rastros atrás de nós, deixassem marcas, que as pessoas pudessem ver os nossos pensamentos, irmãos, nós seríamos plenamente envergonhados pela nossa capacidade ruim, péssima. E é por isso que ele vai dizer, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. E ele vai dizer assim, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidará de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Porque quando você tirar a trave do teu olho, significa que o Espírito Santo está te quebrando, está te quebrantando para você ver a miséria que você é. Então você vai começar a entender que a misericórdia de Deus em fazer você tirar a trave do teu olho vai fazer com que você tenha misericórdia e paciência e longanimidade para auxiliar o Espírito de Deus, para que ele também haja no coração daquele outro, daquele irmão, daquele que você está aconselhando, a fim de que também ele alcance essa graça e também seja liberto dessa mazela, assim como você. Querido, isso é muito profundo, isso é muito interessante. E ele vai finalizar, né? Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não pisem, voltando-se, vos despedacem. Cuidado, irmão, com o tesouro que você tem nas suas mãos, para que você não lance isso de qualquer maneira e acabe sendo uma vergonha. Todo o processo que Deus está transformando a minha e a sua vida como professor, nós precisamos ter cuidado e valorizar esse processo, a fim de que quando estivermos ensinando ou vivendo ou dividindo com as pessoas, possamos entender esse valor e não ficar jogando de qualquer maneira. Há uma profundidade muito grande aqui e nós precisamos meditar sobre isso, ok? Então ele vai dizer sobre isso, né? Não devemos julgar o nosso irmão, mas servir ao nosso irmão. A Bíblia vai dizer que nós devemos servir como suporte uns aos outros. Jesus vai dizer que nós devemos amar uns aos outros como Deus nos amou, como Cristo nos amou, sem nos condenar, mas nos ajudando a nos libertar de nós mesmos, das mazelas da nossa alma. Irmãos, é muito profundo isso, é muito verdadeiro. Então fica aqui a primeira aula, tá bom? Nós temos aí 29 minutos já. Eu vou terminar esse vídeo para que você possa ter esse primeiro vídeo e possa analisar ele. E daqui a pouco eu vou gravar o segundo vídeo que vai terminar esse processo aí, tá bom? Então fica com Deus, assista essa aula, certamente vai ser bom para todos nós e você ganhará muito com isso. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo de Deus faça você entender essa profundidade e essa importância. Você é
um instrumento de Deus para o alcance de muitas vidas, tá bom? Deus abençoe, fique em paz, fique na paz do Senhor. Até logo mais no próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.